Rota da Excelência. Módulo 2. Legislação, normas e literatura técnica. O motorista que transporta produtos inflamáveis deve sempre ter em mãos todos os documentos de porte obrigatório, e os mesmos devem estar em dia. Dentre eles, destacamos CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Anual. AET, Autorizado Especial de Transporte. ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, 5 anos. CIV, Certificado de Inspeção Veicular, Cavalo e Semi-Reboque, anual. CIP, Certificado de Inspeção Produtos Perigosos, Semi-Reboque, anual. LETP, Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos, anual. Inmetro, aferido do semi-reboque, 2 anos. Cronotacógrafo, 2 anos. A transportadora é responsável pela obtenção dos documentos referentes ao veículo e à carga, conforme as exigências de cada estado ou município. O condutor também deve portar sempre Carteira Nacional de Habilitado, CNH. Carteira de Controle de Vencimentos, Treinamentos. Crachá ou cartão de identificação. Não confie somente na sua memória. Tenha certeza de que está com todos os documentos. Rótulos de risco. Os rótulos de risco têm a forma de um quadrado, colocado num ângulo de 45 graus, forma de losango, podendo conter símbolos, figuras e ou expresses emolduradas, referentes à classe ou subclasse do produto perigoso. Radioativo _ Conteúdo. Substâncias perigosas. Atividade. Diversas. Os rótulos de risco sendo divididos em duas metades. A metade superior destina-se a exibir o pictograma, símbolo de identificado do risco, exceto para as subclasses 1.4, 1.5 e 1.6. Pictograma ou símbolo da identificação de risco. Texto indicativo da natureza do risco. Número da classe ou subclasse de risco. A metade inferior destina-se para exibir o número da classe ou subclasse de risco e grupo de compatibilidade, conforme apropriado, e quando aplicável o texto indicativo da natureza do risco. Painel de segurança. As informações inseridas no painel de segurança também seguem os padrões técnicos definidos pela legislação de transporte de produtos perigosos, e abrangem o número de risco e o número da ONU. Risco principal e líquido inflamável. Risco subsidiário de inflamável. Painéis de segurança mais utilizados. Etanol, álcool etílico, combustível automotor óleo diesel. Ou solução de etanol, solução de álcool etílico ou gasolina óleo para aquecimento leve. Ficha de emergência. A ficha de emergência é um documento onde consta um resumo dos principais riscos do produto transportado e as instruções essenciais a serem tomadas em caso de acidentes. A ficha de emergência vermelha, utilizada no transporte de produtos classificados como perigosos, é obrigatória e deverá permanecer na cabine do CT, dentro do envelope de transporte, até a entrega ao cliente. O envelope de transporte foi criado para proteger a ficha de emergência contra a chuva, o sol e outras condições adversas, pois é confeccionado em papel frente Kraft, que é resistente a intempéries. Ele contém os dados do embarcador e do transportador, além dos telefones úteis e outras providências que devem ser tomadas em casos de emergência. Importante: deve ser preenchido de forma legível. Caso as informações não estejam claras, a autoridade poderá lavrar um auto de infração.
O que é na ficha de informação de segurança? Identificação do produto e da empresa. Informações e composição do produto. Identificação de perigos. Riscos de fogo e explosão. Medidas de primeiros socorros. Medidas de combate a incêndio, vazamentos. Informações toxicológicas. Controles de segurança, CIEPs e EPs, etc. Ficha de informações de segurança. Lei seca e substâncias abusivas. O álcool é a substância química mais utilizada pela humanidade. Está presente na maioria das festas e rituais religiosos. Quase todos os países do mundo, onde o consumo é aceito, possuem uma bebida típica, da qual se orgulham. Droga lícita. Fermentada ou destilada, cereais, raízes ou frutas. Variedade incontável. Aceito socialmente. Fortemente incentivado. Consumo entre jovens. Comportamento dos responsáveis. Perspectivas desfavoráveis. Lei seca e substâncias abusivas. As drogas são substâncias que alteram o metabolismo do organismo, modificando o estado fisiológico e o comportamento das pessoas. Muitas drogas são usadas em medicamentos para o tratamento de diversos problemas de saúde e doenças. Remédios de venda controlada, para controle da tensão, insônia e ansiedade, utilizados no tratamento contra a depressão. Este medicamento causa dependência física e psíquica. A Lei nº 13.103/2015, conhecida como a Lei do Motorista, estabeleceu as normas para a regulamentação da rotina de trabalho de motoristas profissionais que fazem o transporte de passageiros e cargas. As principais mudanças na legislação abrangeram o controle compartilhado da jornada de trabalho, o tempo de direção, o período de descanso e a exigência de exames toxicológicos. Lei do Motorista. Controle compartilhado da jornada de trabalho. O direito de um motorista ter a jornada de trabalho controlada e registrada por meio de anotações em diários de bordo ou sistemas eletrônicos instalados nos veículos não sofreu mudança. Porém, a nova legislação estabelece que esse controle deixa de ser apenas um direito do motorista, passando a ser também um dever do transportador. Esse controle compartilhado dependerá da transmissão de dados e informações sobre paradas e repousos, e o não cumprimento disso sujeitará o motorista a penalidades. Tempo de direção e descanso. Tempo de direção é o período em que o motorista passa efetivamente conduzindo o veículo, e se aplica tanto para autônomos quanto para contratados. Segundo a lei, o tempo de direção é obrigatório para todos. Os motoristas profissionais não devem ultrapassar as 4 horas ininterruptas, com intervalos de meia hora para descanso. A cada 24 horas, o motorista tem direito a 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, devendo ser garantido o mínimo de 8 horas ininterruptas. Quadro resumo de limite operacional. Limites operacionais. Exames toxicológicos. Motoristas serão submetidos a exames toxicológicos no momento da admissão e desligamento da função, com direito à contraprova e confidencialidade dos resultados. Com a nova lei, os motoristas são obrigados a se submeter a exames com janela de detecção mínima de 90 dias e programa de controle do uso de drogas e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com ampla ciência do empregado, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. Manuseio de combustíveis. Área classificada. Área potencialmente explosiva ou com risco de explosão. Área na qual uma atmosfera de gás ou vapor pode estar eventualmente presente em condições normais de operação. Área na qual não se espera que uma atmosfera
Explosiva de gás ou vapor ocorre em operação normal, porém, se ocorrer permanece por pouco tempo. Manuseio de combustíveis. Tanque subterrâneo. Manuseio de combustíveis. Líquidos combustíveis. São líquidos que possuem ponto de fulgor 60 graus centígrados e maior que 93 graus centígrados. Óleo diesel e querosene. Líquidos inflamáveis. São líquidos que possuem ponto de fulgor a 60 graus centígrados. Gasolina e etanol. Líquidos inflamáveis, riscos à saúde. Os inflamáveis, sejam eles líquidos ou gases, são altamente perigosos para a saúde dos trabalhadores caso não sejam manuseados e armazenados da maneira correta. Além do risco de explosões, o contato direto com a pele pode causar irritação e queimaduras, além de danos aos tecidos da pele. Os gases inflamáveis também são altamente prejudiciais e venenosos. A inalação pode causar danos à saúde do trabalhador, podendo gerar doenças ocupacionais e em alguns casos ser até fatal. Os vapores de inflamáveis quando inalados podem causar tontura e asfixia. Existe um treinamento específico, teórico e prático, sobre combate a incêndio. A sua transportadora é responsável por ministrá-lo aos novos motoristas, bem como reciclá-lo aos mais experientes a cada ano. Neste momento, vale a pena destacar: o fogo se propaga em virtude da transmissão do calor liberado pelo mesmo, para outra parte do combustível ainda não incendiado, ou até mesmo para outro corpo combustível distante, também não incendiado. Isto poderá ocorrer sob 3 formas. Métodos de extinção. Há 3 meios de extinguir o fogo. 1. Abafamento. Consiste em eliminar o comburente, oxigênio, da queima, fazendo com que ela enfraqueça até apagar-se. 2. Igual isolamento, retirada do material. Há 2 opções de ação na retirada de material. A. Retirar o material que está queimando, a fim de evitar que o fogo se propague. B. Retirar o material que está próximo ao fogo, efetuando um isolamento para que as chamas não tomem grandes proporções. 3. Resfriamento. O resfriamento consiste em tirar o calor do material. Para isso, usa-se um agente extintor que reduza a temperatura do material em chamas. O agente mais usado nesse caso é a água. Botoeiras de emergência. Trata-se de um botão com retenção e pode ser chamado de botoeira cogumelo, botoeira tipo soco, botoeira liga-desliga, botoeira de alarme, dentre outras. Serve para desligar máquina e comandos elétricos em caso de emergência ou acionar dispositivos de combate a incêndio, como os sprinklers. Exemplos de aplicação: verde e preto ligar, dar partida ou arranque. Vermelho desligar, parar o botão de emergência. Amarelo eliminar condição perigosa ou iniciar um retorno. Azul branco funções diferentes das anteriores. Princípios de combate ao incêndio. Sistema de hidrantes. Sistema de proteção ativa destinado a conduzir e distribuir tomadas de água, com determinada pressão e vazão em uma edificação, assegurando seu funcionamento por determinado tempo. Sua finalidade é proporcionar aos ocupantes de uma edificação um meio de combate para os princípios de incêndio no qual os extintores manuais se tornam insuficientes. Princípios de combate a incêndio. Sprinkler é um componente do sistema de combate a incêndio que descarrega a água quando for detectado um incêndio, por exemplo, quando uma temperatura pré-determinada foi excedida. Eles são amplamente utilizados em todo o mundo, com mais de 40 milhões de pulverizadores instalados em cada ano. Em edifícios protegidos pelo sprinkler, mais de 99% dos incêndios foram controlados somente com seu uso.
Mangueiras de incêndio. De acordo com a norma ABNT-NBR 12.779, toda mangueira de incêndio deve ser inspecionada a cada 6 meses e ser submetida a ensaio hidrostático e manutenção a cada 12 meses. Esses serviços requerem condições e equipamentos adequados e deverão ser realizados por empresa capacitada. O usuário deverá manter em seu poder o certificado válido de inspeção e manutenção de suas mangueiras de incêndio, emitido pela empresa capacitada. Esse documento poderá ser exigido pelo Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Companhia de Seguro ou outras autoridades. Extintores portáteis. São aparelhos destinados a combater princípios de incêndios, bastando somente uma pessoa para sua operação. Extintores sobre rodas. Também chamados de carretas, são aparelhos com maior capacidade de armazenamento de agente extintor, montados sobre um dispositivo de transporte com rodas, exigindo para seu emprego mais de um operador. Em caso de emergência. Caso soe o alarme, siga as orientações do pessoal da brigada de emergência do local onde estiver. Garagem. Cliente. Base ou terminal. Usina. O que é eletricidade estática? Acúmulo de cargas elétricas que pode se manifestar em qualquer material. Ela acontece, principalmente, com o atrito entre materiais e se manifesta em vários fenômenos que ocorrem no cotidiano, às vezes de forma inofensiva, mas em outros casos sua manifestação pode ser muito perigosa. Os veículos que transportam produtos inflamáveis, quando em movimento, se atritam com o ar produzindo cargas elétricas, que são muito perigosas no momento da descarga. Para não correr riscos com explosões durante a operação, certifique-se de que estejam devidamente aterrados, como medida para eliminar as cargas elétricas existentes sobre suas superfícies. Eletricidade estática mover. Especial atenção deve ser dada à eletricidade estática, uma vez que ela é uma fonte de ignição de difícil percepção, tratando-se, na realidade, do acúmulo de cargas eletrostáticas que, por exemplo, pode ocorrer durante o abastecimento dos veículos. Importante: o uniforme deve ser confeccionado totalmente em algodão. Atentar para o aterramento do veículo. Compete à ANTT, nos termos da Lei nº 10.233, regulamentar o transporte terrestre de produtos perigosos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, órgão responsável pela infraestrutura de transportes no país, determina que os produtos de natureza perigosa são todos aqueles de origem química, biológica ou radiológica que são nocivos ao meio ambiente, à população e aos seus bens. Na Resolução 5.232/2016, são apontadas mais de 3.000 mercadorias que podem gerar riscos à saúde, à segurança pública e ao meio ambiente. Antes dessa alteração, somente 90 produtos tinham essa sinalização. Documentação para transporte. A documentação exigida para o transporte terrestre de produtos perigosos é a prevista nos artigos 22 e 28 da Resolução ANTT nº 3.66511 no capítulo 5.4 da Resolução ANTT nº 5.232/16. A regulamentação de transporte terrestre de produtos perigosos não exige qualquer licença na autorização específica junto à ANTT para que a empresa realize o transporte desse tipo de produto. Entretanto, o exercício da atividade econômica, de natureza comercial, de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, frete, depende de prévia inscrição no RNTRC de acordo com a Resolução ANTT nº 4.799/2015 alterações.
Classificação dos produtos perigosos. Por medida de segurança, os produtos químicos são classificados de acordo com a sua natureza e com os tipos de danos que podem causar tanto para o ser humano quanto para o ambiente. 1. Explosivos. 2. Gases inflamáveis, gases não inflamáveis e não tóxicos e gases tóxicos. Sólidos inflamáveis, substâncias autorreagentes e explosivos sólidos. 4. Insensibilizados, substâncias sujeitas à combustão espontânea e substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis. 5. Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. 6. Substâncias tóxicas e substâncias infectantes. 7. Material radioativo. 8. Substâncias corrosivas. 9. Substâncias e artigos perigosos diversos. Lei da Balança. A chamada Lei da Balança é na verdade a regulamentação do artigo 323 da Lei nº 9.503, CTB, que foi implementada pelas resoluções CONTRAN nº 210 e 258. Resolução CONTRAN nº 258, artigo 4º. Fiscalização do peso dos veículos, de equipamento de pesagem, balança rodoviária. Ou, pela verificação de documento fiscal. Resolução CONTRAN nº 258, artigo 5º a 4. Admitida a tolerância máxima de 5% sobre os limites de pesos regulamentares. Parágrafo único. Tolerância máxima prevista neste artigo não deve ser incorporada à lei. Aos limites de peso. Resolução CONTRAN nº 258, artigo 12º. Para fins dos parágrafos 4º e 6º do artigo 257. Na considera embarcador o remetente ou expedidor da CLS. Carga, mesmo se o frete for a pagar. Definição de trabalho em altura. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,0 metros do nível inferior, onde haja risco de queda, CNR 35. O que nos leva a subir no tanque. Conferir lacres e cadeados nas tampas e válvulas. Verificar suspiros e juntas de vedação. Checar se há vazamento de produto nas tampas e válvulas. Conferir o volume para evitar derrame. Avaliar se o interior do tanque está limpo ou vazio. Coletar amostras. Trabalho em altura. Fatores que predispõem à queda. Epilepsia. Vertigem e tonteira. Ansiedade e fobia de altura. Consumo de bebida alcoólica. Noites mal dormidas. Medicamentos. Distrações. Escorregões em superfícies lisas e úmidas. Calçados inadequados. Subida no tanque. Na descarga, evite ao máximo subir no tanque do CT, mas caso seja realmente necessário, somente o faça com o guarda-corpo erguido ou cinto trava-quedas e treinamento adequado. Na operação de carregamento, utilize a escada da própria plataforma para acessar o tanque do seu CT.